Oi, gente, tudo bem? Na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, estou de volta para ler mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 41 de Gênesis. Mas eu vou ler uma explicação, tá? Primeiro. José explica os sonhos do rei. Agora chega um momento decisivo na vida de José. E os sonhos que ele havia tido quando ainda morava em casa vão se cumprir. Depois de 2 anos na prisão, ele é chamado para explicar os sonhos do rei do Egito. O que ele pôde fazer, porque o Senhor está com ele. Nós podemos errar, né? Mas não devemos esquecer de nosso Senhor nunca, né? Que Ele está sempre conosco, nos ajudando, nos protegendo. E vamos orar. Pai, estamos aqui, Pai, para te pedir que perdoe todos os nossos pecados, Senhor. Dê-nos sabedoria, dê-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que entendamos cada palavra que está escrita no Teu livro sagrado. Ajude-nos, Pai querido. Segure firme nas nossas mãos, Senhor, para que não se separemos de Ti nunca, Pai. Obrigado, Pai, pelo nosso alimento, por mais esse dia. Obrigado pela nossa salvação e pela Sua proteção, Pai. Obrigado por nos amar, Pai. Mesmo que não merecemos, o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, por tudo. Peço ao Senhor que abençoe a cada um de nós. Abençoe todos que estão vendo esse vídeo. Abençoe todos os nossos familiares, amigos, parentes, irmãos, irmãs e pastores. E também quero te pedir, Senhor, proteção para todas as pessoas que estão envolvidas no meio das guerras, Senhor. E também para os missionários que saíram pelo mundo para pregar o Teu Evangelho, Senhor. Supra a necessidade deles, Pai. Ajude-o, Senhor. Tome conta de cada um deles, Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dois anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, e começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, e foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saía de um pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ele estava muito preocupado e por isso ele mandou virando a página aqui. Ele mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação.
Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei, depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-lo. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muitos alimentos em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de vigiar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades.
sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Aí tem uma explicação. José como governador do Egito. Agora José se torna a segunda mais alta autoridade em todo o Egito. Ele será o salvador não somente dos egípcios, mas também de pessoas de outros países. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhe disse: não podemos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Glória a Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia. Ele deu como esposa a Zenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do reino do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito durante os 7 anos de fartura. Durante 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade, e José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazém nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia a areia da praia do mar. Uma bênção de Deus, né? Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a mulher Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países, o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse: Vão falar com José
e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Terminou o capítulo 41. Deus abençoe a todos. Fique com Jesus.